Bem-vindos à terceira parte de Arte. Agora, desta vez, embaixador, para lhe pedir uma análise daquilo que tem sido e está a ser uma reunião multilateral que, a mim, particularmente, me parece que tem cada vez menos significado e, neste caso, esse menos significado está aprofundado. Eu estou a falar da COP29, onde os Estados Unidos aparentemente já não estão muito ativos e que recordo que a COP28 ficou marcada por aquele embaraço que era o facto de o representante da Arábia Saudita, que liderava os trabalhos, estar em paralelo nos bastidores a vender petróleo, nunca fica muito bem. Parece-lhe que é uma organização que está a perder sentido, o significado, ou de facto pode ser ainda a salvação do planeta. António, a COP é a manutenção das conferências sobre o ambiente ao longo do tempo, com reuniões regulares, no sentido de se fazer uma espécie de avaliação do estado da arte e do percurso dessas mesmas negociações. E, naturalmente, que a circunstância de acabar de entrar ou estar prestes a entrar uma administração americana que dá sinais de se desligar daquilo que são os grandes compromissos, já tinha dado sinais no passado de estar ligeiramente afastada, agora, depois deste período de Joe Biden, em que Joe Biden mostrou algum interesse nesta área, a circunstância de ir a uma administração de Trump que tem uma atitude muito positiva relativamente, por exemplo, às energias fósseis, tendo em atenção aquilo que são alguns interesses internos americanos, vai naturalmente criar uma grande dificuldade. Vale a pena dizer, sem sombra de reticências, que o ritmo pelo qual se vai marcar a luta, digamos, ambiental nos próximos 4 anos é o ritmo que os Estados Unidos quiserem, nem mais nem menos. E, portanto, os países mais relutantes para fazerem medidas para evitar a emissão de gases com efeito de estufa e que precisavam sempre de uma pressão grande, e a pressão dos Estados Unidos era absolutamente essencial. Não é só a pressão dos países europeus que funciona. Com os Estados Unidos relutantes relativamente a isso, nós vamos entrar numa situação trágica. E este é um ponto que eu gostava de sublinhar para quem nos está a ouvir, é que nós falamos muito nas agendas de extrema-direita americanas, falamos da guerra no Palestina, falamos da guerra na Ucrânia, etc. Tudo isso são coisas importantes e são coisas, digamos, mas são coisas que, a certa altura, se podem compor com mais mortos ou menos mortos. A questão ambiental é uma questão que não se pode compor, isto é, só se pode descompor. E o que nós estamos a assistir é uma luta entre duas tendências, entre os que acham que isto não tem grande importância e os que acham que, afinal, nós temos, apesar de tudo, que evitar excessos nesta parte, nomeadamente aqueles que acham os negacionistas das alterações ambientais. E, portanto, esta é a luta também entre aqueles que têm recursos atualmente e que querem utilizar esses recursos para a sua vida de todos os dias e aqueles que pensam no futuro. É a luta entre, há quem diga que é a luta entre o fim do mês e o fim do mundo. De facto, há Estados americanos, por exemplo, que elegeram congressistas que apoiaram Trump, que têm na agenda retomar a exploração dos recursos das suas energias fósseis, porque isso é importante para a sua vida cotidiana. Ora bem, se não houver da parte de um governo americano central, digamos, algum esforço no sentido de travar essa evolução, as coisas são muito complicadas e aparentemente este governo não tem sobre a questão ambiental uma leitura muito extrema, não tem uma leitura do perigo que isto representa à escala global. E aparentemente é essa a luta que aí vem. Eu volto a dizer, este é, na minha opinião, o principal dossiê que importa ao mundo perante a nova administração Trump. Parece-lhe, embaixador, que António Guterres averba, neste caso particular, uma pesada derrota, dado que o secretário-geral da ONU tem sido uma das vozes mais audíveis, bom, audíveis aos microfones, se calhar depois de desligados os microfones, ninguém mais pensa no assunto. Mas parece-lhe que é uma derrota de António Guterres.
Também é uma derrota de António Guterres, acho que é uma derrota para o mundo. Acho que António Guterres representa aqui muito claramente o mundo nesta matéria. Quer dizer, das duas, ou nós acreditamos no aquecimento global e no papel que para esse aquecimento global têm ações da natureza humana praticadas em vários países, e há quem ache que não, há quem acredite no aquecimento global, mas diz isto não tem nada a ver com a ação humana, tem a ver com a evolução normal. Há quem não acredite no aquecimento global. António Guterres representa o multilateralismo, representa o tratamento das questões, e aqui voltamos à questão que eu disse no início da conversa sobre Trump, representa quem considera que o mundo deve estar sentado à volta de uma mesa a discutir as coisas que são de interesse para o mundo, as questões de natureza global. António Guterres é um derrotado. Somos todos os derrotados aqueles que acreditamos no multilateralismo e na ONU e no papel de regulação da ONU. Agora, aqueles que não acreditam nisso, que acham que no fundo o destino do mundo é definido por duas ou três potências que têm um poder e que entre si repartem as decisões. E mais do que isso, países que estão neste momento, e esse também é um ponto muito importante, além da questão ambiental, países como os Estados Unidos, que estão neste momento a pôr de parte todo o arsenal, não é militar, é todo o arsenal de natureza jurídica que fez a ordem desde a Segunda Guerra Mundial e que foi, no fundo, inspirado pelos Estados Unidos. Esses países estão a pôr em causa tudo, o que significa, portanto, que agora é um free for all, isto é, os países fazem o que querem. Já tem um exemplo disto, um preview, é o caso de Israel, faz exatamente o que quer, independentemente do interesse, independentemente das leis internacionais. Ora, se todos os outros países considerem que estão, digamos, à vontade para fazer o que lhes apetece nas várias áreas da ação internacional, isto pode dar conflitos de natureza birregional ou regional, ou conflitos bilaterais importantes, e a afirmação de poderes, e mais do que isso, um rearmamento à escala global, que não augura nada de bom. Este é um momento, digamos, o mundo está perigoso, como diria alguém. Há sempre um lado bom. Isso quer dizer que o programa Arte da Guerra pode perpetuar-se, porque matéria com certeza não faltará. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Podem continuar a acompanhar-nos nos sites do Jornal Económico até que a próxima semana chegue e estejamos presentes com três novos temas. Obrigado, até lá.